casos de violência contra a mulher. 2 foram registrados no Piauí só neste final de semana. Esses 2 foram apenas os divulgados, mas existe neste campo específico uma subnotificação muito grande. Mulheres que são agredidas, seja verbalmente, seja fisicamente, ou que sofrem tentativa de homicídio, mas não denunciam os agressores, não vão até a polícia, não formalizam um boletim de ocorrência. E, além de não se ter uma noção exata do tamanho deste crime no Piauí, essas vítimas correm perigo diariamente. Traz aqui a Edna Maciel, que tem os detalhes destes 2 casos, e a Edna também tem acompanhado, como mulher, como jornalista, essa situação, Edna. Infelizmente, se efetivou. Infelizmente. E o outro quase se efetivava. Seja bem-vinda, Edna. Boa tarde, um prazer revê-lo novamente aqui no ADN, a toda a nossa audiência. Isso mesmo, Douglas. Nós tivemos nesse fim de semana 2 casos que nos chamaram bastante atenção. Como você disse, infelizmente, um deles, a mulher foi encontrada morta. Foi em Bom Jesus, no município de Bom Jesus, na própria cama. E há suspeitas que tenha sido, sim, o companheiro, o marido. Outro caso foi aqui em Teresina, no bairro Lourival Parente. Nesse caso aí, me chocou também bastante, viu, Douglas? Porque a mulher, o homem fez um pedido à mulher de alimentação, de comida, a mulher, por circunstâncias, não pôde fazer e ele a agrediu. E tudo indica, né, pelo depoimento dela e já pelos os primeiros depoimentos também e investigações da polícia, ele desferiu golpes de faca contra ela, que conseguiu se salvar. Mas nós vamos saber de todos esses detalhes, o encaminhamento da Polícia Militar e também da Civil e as investigações agora, e uma análise também de especialista agora na reportagem que eu produzi com o meu colega, o repórter cinematográfico Zeca Moreno. Por favor. No último sábado, no município de Bom Jesus, uma mulher foi encontrada morta em sua cama com sinais de estrangulamento e o companheiro da vítima também foi encontrado quando tentava tirar a própria vida ainda dentro da residência. Ele foi socorrido pelo SAMU e, após o atendimento, preso em flagrante suspeito do crime. No domingo, em Teresina, uma mulher foi arrastada pelos cabelos dentro da própria residência do casal, ameaçada de morte e ferida pelo marido com golpes de faca. O motivo, segundo o depoimento da vítima, teria sido porque, depois de ser indagada pelo companheiro, respondeu que não ia cozinhar porque não tinha comida em casa. Após denúncia pelo 190, a Polícia Militar socorreu a mulher ferida. O homem fugiu do local. Ele chegou em casa de manhã, tinha passado a noite fora de casa, chegou em casa de manhã e pediu comida, disse que queria uma comida. E como ela disse que não tinha comida, ele já pegou uma faca, não chegou nem a falar nada, de acordo com o relato dela. Pegou uma faca e partiu para cima dela. Ela colocou a mão no meio e furou a mão. A partir daí ele disse que ia matá-la. Pegou no cabelo dela, disse que ia matá-la no banheiro, tentou arrastá-la para o banheiro e ela lutou, conseguiu se desvencilhar dele e fugir. Foi aí que ela conseguiu solicitar o apoio da viatura. O 6º Batalhão da Polícia Militar atende a 24 bairros da área. O número de ocorrências de violência doméstica não é considerado muito alto, mas em janeiro deste ano foram registrados 4 casos, 33% a menos que no ano passado. Os dados monitorados pela Rede de Observatório de Segurança apontam 586 feminicídios, ou seja, a cada 15 horas, uma mulher morreu por causa da condição de gênero, por maridos ou ex-companheiros. No ano de 2023, 8 mulheres foram vítimas de violência a cada 24 horas, um aumento de 16,7% em comparação ao ano anterior. Outro ponto que chama atenção
é que 89% dos feminicídios no Piauí foram registrados no interior do estado. O que nós observamos é essa realidade, né? Uma realidade social de brutalidade, né? De violências fatais, como no caso dos feminicídios que estão ocorrendo, né? Então, esses números, eles são bárbaros, são brutais, e não dá para a sociedade silenciar, não dá para as autoridades, tanto do Poder Executivo, Legislativo e do Poder Judiciário, também silenciar. Então, é preciso ser integrada essas políticas, né? Eu acredito que os números estão aí, a legislação está aí, protetiva, mas as políticas públicas precisam avançar, né? É necessário que se olhe para um orçamento público de gênero, é necessário ter recursos, porque sem recursos não há uma delegacia funcionando 24 horas. É isso, Douglas, e audiência. A doutora Rosemary Farias e também a comandante do 6º Batalhão da PM, Josilene, nos deram aí dados e fizeram análises, inclusive eu conversei mais nos bastidores com todas as duas, e o que a gente pode deduzir é o que a gente vem falando aqui sempre, Douglas, que as políticas públicas integradas, somadas a campanhas, somadas aos meios de comunicação, elas estão surtindo um efeito, principalmente na denúncia. Se vocês atentarem para o caso aqui de Teresina, alguém fez uma ligação para o 190. A mulher já tinha fugido, foi encontrada num posto de gasolina e conseguiram salvá-la. Ela, enfim, também os ferimentos não foram tão graves, graças a Deus. Mas, no caso de Bom Jesus, já foi diferente. Estamos aguardando aí mais detalhes das investigações. Mas o primeiro suspeito é realmente o companheiro. Há também a suspeita de feminicídio, porque ele foi encontrado tentando tirar a própria vida. Então, essa questão do 90 a gente reforça, denunciando que a gente consegue salvar vidas, né? E é o que a professora falou. A Lei Maria da Penha está aí, o Tribunal de Justiça, a Justiça está aí, as leis, mas precisa investimento, né, Douglas? Precisam recursos para que a mulher vá na delegacia, vá na rede de proteção e tenha todo o apoio. Então, precisa-se sim de mais debate e de mais recursos também, Douglas. Obrigado, Edna, pela participação. E nós vamos... Depois, eu até tinha dito isso aqui no jornal. Deixa aí na tela, por favor, Dior. Eu tinha... E coloca as informações aí para quem está em casa saber que a gente está falando sobre feminicídio, tentativa de feminicídio. Eu tinha falado sobre um aprofundamento, fica aqui o compromisso com a nossa audiência. Sim. Da gente fazer um balanço, porque a gente ouviu a palavra durante o pico da pandemia, a gente ouviu muito falar em subnotificação. Isso. Não é? Quer dizer, e já se fala também em subnotificação nos casos de dengue, de outras doenças. Quer dizer, subnotificação quer dizer que a realidade, ou seja, o que existe de real é bem maior do que os números oficiais. Certamente, Douglas. Então, nós temos hoje uma situação de subnotificação. Eu disse isso antes de você participar. Quantas mulheres são agredidas verbalmente, fisicamente, sofrem ameaças, até tentativa de homicídio, e não buscam a polícia para registrar um boletim de ocorrência, Exato. Não buscam uma medida protetiva. Aí tem um outro patamar dessa história, que é o seguinte: medida protetiva. E aí não é culpa da justiça nem da polícia. Se você analisar a quantidade de medidas protetivas, são milhares por ano. Como a justiça e a polícia podem dar conta dessas medidas protetivas uma a uma? Impossível. Então, a gente observa também casos de mulheres que, infelizmente, são assassinadas, e quando a gente levanta as informações, observa que a mulher, a vítima, tinha medida protetiva. Aí as pessoas perguntam em casa, mas tinha medida protetiva? A medida protetiva não garante um policial fazendo a segurança da vítima 24 horas por dia, porque não há condições. Exato. Não tem como, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Então, é uma realidade muito complexa, é uma realidade muito difícil de se resolver. Aconteceram avanços, muitos avanços. Mas ainda precisa de mais, né, Douglas? No aspecto de conscientização, bem menos, eu acho.
porque aqui é uma questão histórica, inclusive, eu já disse isso aqui, de formação da população brasileira, de formação cultural do povo brasileiro, essa sociedade de patriarcado que nós vivemos, mas evoluímos muito. No Sim. aparato estadual, na polícia, investigação, no aparato do judiciário evoluímos muito, mas ainda estamos longe de chegar a uma situação em que a gente possa dizer que os números estão pelo menos dentro daquilo que pode ser considerado Ideal. não é aceitável, não. O ideal, comparados com outros números de outros estados e de outros países. Aí a gente fica com esse compromisso Sim. de fazer essa matéria, trazer os números oficiais, ouvir especialistas para tentar, nessa reportagem especial, Aida, que você faz com muito brilhantismo, tentar passar uma ideia mais aproximada para quem nos acompanha. Certo. Combinado, então, só queria colocar mais uma informação que, no caso das medidas protetivas, os especialistas que eu tenho conversado, as especialistas, eles falam, sim, que esse caso da medida protetiva é muito complexo, até porque, apesar de, como você falou, não tem a estrutura suficiente, mas ainda a medida protetiva, segundo a Secretaria Estadual de Mulheres e segundo esses especialistas, tem reduzido, sim, esse ciclo do feminicídio. Ela tem evitado. Agora vamos saber quanto, né? E o que podemos fazer para melhorar.